Salve, salve família, aqui é Claudinho Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, né? Aqui com a sua família, graças ao Papai do Céu. Parece que o primeiro episódio foi ontem, né? E hoje nós já estamos passando dos 160 episódios. Parece que foi ontem, né? O primeiro episódio, frio na barriga, ainda continua o mesmo. Mas a gente é muito feliz por tudo que tem conquistado. No último mês, alcançamos aí mais de 9 milhões de contas. E isso você faz parte também. Cada convidado que vem aqui traz a sua história de vida, né? Inspira tantas outras vidas. E hoje nós temos aqui uma convidada ilustre, marcante da nossa sociedade. Eu tenho certeza que vai impactar a sua vida também. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas, né? Um podcast diferente, divertido, inteligente. O slogan foram vocês que deram, né? O podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece. Está no DDI Podcast. Hoje nós estamos aqui com ela, né? Secretária de Cultura aqui do nosso município, doutora Mônica Nunes. Boa tarde, doutora. Boa noite. Bom dia. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Boa madrugada, né? Muito obrigada pelo convite, primeiro, assim, né? E quando você falou assim, autoridades, né? Então a responsabilidade fica ainda maior, mas eu espero, sei lá, de certa forma, contribuir, né? Com essa parcela, né? Desse trabalho que você está desenvolvendo. Parabéns, né? Que não é fácil. A gente sabe que tudo quando começa, a gente fica, né, na ansiedade, não sabe se vai dar certo, mas já ficou formatado aqui que deu certo, super certo, e você já está comemorando, mas comemorando como deve ser, sempre com aquele friozinho na barriga, né? Porque a gente nunca tem a ciência absoluta de que as coisas que a gente faz estão sempre certas, né? A gente está sempre modelando, repaginando. Então, assim, agradeço o convite, estou de cara com a autoridade referência das mulheres, Marilyn Monroe, aqui do nosso querido Marcelo Mascaro, né, arte, cultura aqui. Aí eu estou muito, assim, muito honrada e privilegiada pelo convite e espero contribuir, sim. Coisa boa, que honra, né? Agora em novos horários, né? Como nós bem temos informado aí durante a semana, agora às 15 horas estamos por aqui. Eu tenho certeza que vamos mais uma vez nesse episódio impactar a sua vida. Então se inscreve, compartilha e comenta, nós já vamos iniciar. Doutora, ainda que saibamos quem são os convidados que aqui vêm, a gente sempre inicia com uma pergunta de praxe. E eu quero ouvir, quem é a doutora Mônica Nunes? Primeiro, eu acho que eu não sou doutora, né? Você pode ficar bem à vontade, me chamar de Mônica, me chamar de Mônica Nunes, se quiser chamar de senhora, fica à vontade, mas assim, eu fico também muito tranquila quando as pessoas me chamam de forma assim coloquial, porque a Mônica é uma jornalista, mãe de família, casada com o Luiz Alfredo, um companheiro meu há 37 anos, sou uma brasileira nascida na capital de São Paulo, sou paulistana, filha de imigrantes portugueses. Passei até os 7 anos de idade eu morava em São Paulo, depois eu vim, meus pais, que são imigrantes, inicialmente foram para São Paulo, depois eles foram para Recife, e eu fiquei lá até me casar com um arapiraquense. E cá estou há 31 anos, esse ano comemorando 31 anos que vivo. Então, eu vivo há mais tempo em Arapiraca do que vivi em São Paulo, logicamente, do que vivi em Recife. E uma jornalista com 57 anos, como eu disse, uma comunicadora, né? Quando as pessoas me chamam para fazer. Ontem eu estava na inauguração da TV Ops, do Claudemont, hoje estou aqui com vocês fazendo parte desse podcast. Então, tudo que se relaciona à comunicação muito me atrai, porque essa é a minha área. Eu acho que eu nasci com esse perfil, com essa característica, né? Logicamente a gente vai moldando, as coisas vão se formando. Sou secretária também de comunicação do município de Arapiraca, com muita honra, na gestão do Dr. Luciano Barbosa. Já estive nessa função quando do seu primeiro e segundo mandato. Eu era subsecretária do IALI e depois eu fui secretária no governo da doutora Célia. E aí a gente se afastou, porque no período que o doutor Rogério foi prefeito da cidade, cada um foi para suas demandas, e voltei com o doutor Luciano Barbosa, quando ele voltou a administrar também a nossa cidade de Arapiraca. E estou lá. E esse ano fui convidada pelo doutor Luciano, né, de uma forma assim que me deixou assim impactada para esse desafio, como você falou, né, ser secretária de Cultura de Arapiraca. É muita honra e muita responsabilidade.
Essa é a Mônica, mas também sou casada, que nem o Luiz disse, sou mãe de 3 filhos, sou mãe do Luiz Felipe, que é um rapaz que esse ano comemora 30 anos, é uma pessoa com deficiência, é o meu querido filho. Tenho 2 filhas também, a Maria Gabriela e a Maria Carolina. A Gabi é advogada, a Carol é arquiteta, e sou avó da Manuela, que é uma experiência que eu estou assim, sorvendo há 2 anos, assim, de forma assim, que tem me ressignificado para a vida. E estou cada dia aprendendo, tentando ser uma pessoa que vai se adaptando, né? Porque quando a gente pega esses desafios, a gente se adapta, se readapta, procura aprender, procura compartilhar. A vida está muito dinâmica e essa sou eu. Coisa boa, que honra, né, tê-la aqui. A senhora bem falou aí sobre ser jornalista. O que muda no jornalismo na época de formação da senhora para hoje? Assim, muda muita coisa, né? Mudou, assim, dá para dizer que absurdamente e completamente, né? Você vê, eu me formei na Universidade Católica de Pernambuco em 1991, portanto, eu tenho 34 anos de formada. Eu já devia poder, quem sabe, estar aposentada, né? Eu me formei numa universidade que formava as pessoas fazendo trabalho de datilografia, que é uma coisa de máquina de escrever, que é uma coisa que nem existe mais, a não ser em museus. Né? Então, assim, você imagina que tudo daquele processo para cá mudou radicalmente. Né? Hoje a gente está se relacionando com a IA. Eu estou falando e as coisas estão sendo gravadas, estão acontecendo assim, as pessoas estão pensando por nós. Ao mesmo tempo, algumas coisas não deveriam mudar e não mudam para quem tem uma formação que é dessas mais antigas. É o sentido da ética. Né? O jornalismo ético, ele não mudou. Se você mudou, é porque você não teve ética. Então, a ética ela tem que ser mantida. E isso eu aprendi em banco escolar, obviamente, né? Existem as disciplinas para isso, da ética do jornalismo. Então, é a averiguação dos fatos. Então, até o que eu vou falar aqui, você precisa averiguar. Porque no jornalismo que eu aprendi a fazer e pelo qual até hoje eu milito, se sair uma notícia, eu preciso checar. E se eu checar, eu preciso checar os 2 lados, porque tudo tem os 2 lados. Né? Infelizmente, a gente está no momento em que as pessoas se condensaram em apenas 2 lados, o meu lado, o seu lado. E não é mais assim, as coisas não são assim. A gente precisa ouvir. A imparcialidade é uma característica do jornalista. Obviamente que a gente sabe que existem comunicadores e empresas que começam a ter vertentes e você começa a ter uma opinião, o jornalismo opinativo, mas assim, o jornalismo pelo qual eu me formei, ele pedia muito isso, né? Que houvesse uma imparcialidade na hora que a gente publicizasse a informação e que checasse. Infelizmente, o passar desses 30 e poucos anos, muita coisa melhorou, vem ajudando, né, a comunicação, a divulgação, mas muita coisa está muito pior. E uma delas é essa comunicação instantânea, dita como comunicação. Isso tudo faz parte da mídia ninja, da mídia. A mídia é culpada de tudo, não é? O bom jornalista, ele checa. Ele procura ser imparcial, ele busca a informação de qualidade, ele ouve os lados e tenta formar. Eu não quero doutrinar ninguém, eu quero passar informação. Esse é o fundamento do jornalismo, né? E se capacitar sempre, e ler sempre, e buscar informação sempre, e nutrir sempre assim, uma capacitação constante, como você falou, de oratória, de informação, de escutatória. A gente precisa ouvir muito. Né? Eu, por essência, falo muito. Se você deixar, eu vou ficar aqui. Né? Eu vou ficar aqui, assim, porque eu estou muito assim, à vontade. Conversar, para mim, é uma coisa assim, que faz... Assim, eu gosto. Mas mudou demais o jornalismo e as pessoas têm que ter muito cuidado, né? Houve até uma época, ainda existe muita gente que não valoriza mais, né, a questão do diploma, não precisa para ser jornalista, para ser comunicador, basta querer. A comunicação é essencialmente humana, né? O ser humano, quando ele está ainda no ventre, ele já está se comunicando, ele está chutando, ele está conversando ali com a mãe. Existe uma comunicação embrionária. Então, a comunicação é da natureza humana, mas a gente não pode se valer disso e apenas assim achar que qualquer comunicação é válida. E eu falo isso militando em função da minha categoria, em função do jornalismo. Por quê? Porque se fosse assim, todo mundo poderia construir um prédio, poderia ser médico, poderia... Não.
Pode, sim. Pode ter mais de 2 funções, sim. Mas eu acho que a formação, ela te traz algo mais. Ela te traz, assim, um nível de formatação necessária, assim. Então, eu acho que mudou muito. Eu tenho um grupo ainda de WhatsApp agora, que formado pelos jornalistas que se formaram comigo, nomes assim muito importantes do jornalismo que tiveram destaque na área, no segmento, que já alguns já não estão mais atuando, alguns aposentados, outros em outras atividades, mas assim era um grupo assim de pessoas pensantes, assim, sabe? É muito bacana conversar com essas pessoas. E hoje eu vejo que as pessoas não valorizam muito mais a formação, a graduação, porque acham desnecessário. É uma câmera na mão, um microfone, vamos fazer comunicação. E eu ainda acho que não é assim. Eu posso estar em algum aspecto talvez errada, exagerada, mas eu acredito muito, porque eu acredito na validação das profissões. E se eu valido, eu já respondi a algumas pessoas assim, dessa forma. É assim, se eu achasse que qualquer pessoa pode. Porque hoje, com o conhecimento que as redes sociais, a IA nos dá, você faz uma. Você faz um projeto arquitetônico, você faz até engenharia, você dá um diagnóstico médico, mas assim, as pessoas estão fazendo terapia através de redes sociais, com o IA, com o chat, e isso me parece uma grande temeridade humana, porque o ser humano ele precisa de elementos outros, às vezes o olho no olho, né, o feeling, às vezes até o sentimento que brota, o instinto também é necessário. Então é meio que isso, mudou muito. Mudou Coisa muito. boa. Mas a gente vai se adaptando. A senhora bem falou aí sobre a questão de, no início, datilografar. A gente está na era tecnológica, né? E a tecnologia ela veio para ficar, as mídias sociais, redes sociais. A senhora iniciou um pouco falando sobre os pontos negativos do que isso acarreta. E eu queria que a senhora estreitasse essa fala e falasse também sobre os pontos positivos que a tecnologia nos traz. Ela traz muito, assim, né? A gente antes era uma coisa assim um pouco jurássica, né? O trabalho, eu me lembro que quando eu estagiava, a gente fazia um jornalzinho impresso, e depois que ele era impresso, já estava lançado, não tinha mais volta. Hoje você consegue editar um texto, você consegue buscar informação, às vezes com uma rapidez necessária para o mundo de hoje. Porque assim, a gente também tem que entender que a rapidez é necessária para esse mundo de hoje. Houve tempo que a gente não tinha tanta necessidade dessa rapidez. E hoje tudo é muito instantâneo. Haja vista que as pessoas não têm paciência mais de ouvir nem os áudios, né? Se não for em modo acelerado, as pessoas estão vendo o TikTok ou as outras redes sociais, TikTok, Instagram, tudo muito rápido. Pra você ter ideia, eu escrevo e eu já ouvi sobre pessoas falando de mim. Eu gosto muito do que você escreve, eu acho muito bacana, mas são textos muito longos, certo? Mas são os meus textos. Eu não vou mudar os meus textos em função daquilo que as pessoas acham que é longo, porque para mim é o que me satisfaz. Então, assim, eu acho que tem muita coisa bacana que a gente usa, e eu uso, e a gente tem que usar, mas a gente também precisa ter a capacidade da moderação. Porque tudo aconteceu muito, Flaudísio, a partir da pandemia para cá. Essa velocidade, essa celeridade, essa agonia de que tudo tem que ser para agora, tudo que é instantâneo. Eu sou de um tempo, olha, de um tempo, viu? Mas eu sou jovem, tá? Que 6 horas da noite a gente ia para casa, né? E a gente que desligava, de certa forma, de trabalho, né? De relações. A gente ia conversar com o vizinho, quando ia fazer uma visita a um parente. E hoje a gente fica permanentemente ligado em todas as funções de trabalho, de amigos. Às vezes você está aqui, já me mandaram diversas mensagens, e se você não responde, você já está atrasado. Então, assim, o que é vantajoso? O vantajoso é que, para o mundo de hoje, isso é absolutamente necessário. E a gente consegue realmente, assim, você imagina que eu estava do outro lado da cidade, eu abri um aplicativo de tráfego, e de repente eu sei onde tem trânsito, onde não tem, como eu chegaria aqui de forma mais rápida, quando a gente já usou páginas amarelas para tentar se encontrar. É uma mudança muito grande, mas numa geração muito apertada. Se você pensa, eu sou uma mulher de 57 anos, eu já fui considerada uma mulher velha,
porque as mulheres de 57 anos, de gerações anteriores, eram mulheres mais envelhecidas, mulheres que já não estavam trabalhando, que talvez estivessem, né, na função de avó, que eu faço com muito amor e carinho, e assim, mas hoje as coisas elas são disponibilizadas para a gente assim com mais oportunidade. Então, assim, é muito bacana isso, mas eu acho que a sociedade precisa, da mesma forma como conduziu com muita rapidez tudo, né? Então você imagina que gerações infantis, gerações mais jovens, elas estão completamente obcecadas nessa relação com as redes sociais, com o celular. É uma extensão do nosso corpo, né? Ninguém mais sai de casa sem celular. E se a bateria acaba o nosso oxigênio. A gente se perde no trânsito, a gente não sabe mais como voltar para casa, a gente não imagina como vai chegar naquele destino, como é que eu vou saber notícias do meu pai e da minha mãe, quando, na verdade, isso durante gerações não aconteciam assim. Então, não é que esta geração se ultrapassou a anterior. Esta geração tem esta característica. A geração anterior, da qual eu também faço parte, e um pouco mais anterior, da minha mãe, das minhas avós, elas não têm. Tanto é que você imagina que essas gerações mais antigas, elas não se sentem tão próximas e tão dependentes dessa relação com o celular, com as redes sociais e com essa tecnologia. Por quê? Porque não foi assim que elas foram criadas. As pessoas paravam, sentavam, conversavam, ouviam. A gente ia para salão de beleza e clínicas para aguardar, e as pessoas invariavelmente, ou numa fila de banco, elas conversavam, puxavam um papinho, olhavam uma revista e falavam: oi, eita, eu te conheço, você é filho de fulano. Hoje as pessoas, elas, com raras exceções, logicamente, né, elas não conversam, elas adentram nesta extensão do corpo humano que me inclui e pronto. Então, isso é bom para essa geração. Para essa geração, isso é bom, é necessário, assim, extremamente, sim, é massa, para usar a expressão, mas não foi assim. Eu namorava com o Luiz, eu escrevia cartas. Cartas. E você pensa que, mas meu Deus, você escrevia cartas. O que eram cartas? Eram formas de comunicação humanas e há 30 anos. E 30 anos não é no século de 1000. Um dia desse, velho. Né? Eu namorava com o Luiz, eu era uma menina de 18 anos, o Luiz já surfava, eu já ouvia, sei lá, a Blitz, eu já ouvia rock and roll. Então, assim, não é uma geração ultrapassada e defasada. É porque tudo se condensou num espaço muito pequeno. E nesse espaço muito pequeno, a gente está num afã de dar certo, eu tenho que baixar o chat, eu tenho que me relacionar com o IA, eu tenho. Não necessariamente a gente não tem que ter tudo. A gente não tem que ter, todas as tecnologias. A gente não tem que conhecer tudo sobre elas, porque é a única vida que a gente tem. Então, assim, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que tomar banho de mar, a gente tem que contemplar a natureza também, a gente tem que comer fruta do pé. Ai, meu Deus, que coisa bucólica. Não, não é bucólico. Isso é realmente a vida sendo vivida. Por quê? O que eu vejo é as pessoas acompanhando as redes sociais, a vida alheia, sentado no sofá, vendo a vida passar. E comemorando a vivência do outro, que muitas vezes é desconhecida para você. Eu não posso ser seguidor nem fã de alguém que eu não conheço na sua minúcia. Então, assim, como é que eu vou ser fã de alguém que eu nunca troquei uma conversa? Que eu não sei se é aquela pessoa mesmo, é daquele jeito, que você se surpreende às vezes, né? Quando pessoas assim, sai a notícia de alguém que você achava massa e de repente está envolvido, sei lá, bateu na mulher, matou a mãe, sei lá, para dramatizar. Eu tenho que ser fã das pessoas com as quais eu convivo, com quem eu me relaciono, que eu sei qual é a conduta, qual é a ética, como é a forma que ele trata os seus pais, os seus avós, como ele é no trabalho. Eu não posso, lógico assim, eu sou um pouco iconoclasta.
Eu não tenho muito, eu não sou muito fã de muita coisa, assim. Eu vi a Marilyn, massa, uma mulher bonita, assim, de uma geração, mas eu não sei muito da história da Marilyn. A única exceção que eu tenho é o Elvis Presley. O Elvis realmente, eu às vezes me aprofundo na história do Elvis, porque assim, ele foi um ícone da minha geração. E assim, é uma figura assim que eu tento entender, que eu gosto, mas assim, eu sou muito cética naquilo que eu vejo de passagem. Porque eu acho que a gente precisa se aprofundar mais nas pessoas para conhecê-las. E da mesma forma eu. Tem muita gente que, eu acho massa, eu lhe conheço, eu isso, mas você não sabe como é o meu azedume diário, as coisas que me chateiam, a minha conduta. Tem gente que, eu queria tanto trabalhar com você. Eu tenho uma pessoa que passou pela minha vida e ele me disse claramente, eu achava que você era uma pessoa que tinha um sonho de trabalhar com você, mas você não é desse jeito. Porque quando a gente vai para a prática da vida, para o cotidiano, para o trabalho, para as exigências, para as coisas, a gente frustra as pessoas. As expectativas também, às vezes, são, né? As pessoas criam expectativas sobre nós, pensando que nós vamos ter reações diante de determinadas situações que são as que elas projetam na gente. E a gente não funciona muito bem assim, não. Então, é meio que isso. Coisa boa. A senhora falou aí sobre a questão de ética, né? E também, como secretária de Cultura, existe uma fala, não sei se de forma leiga ou de forma proposital, algumas pessoas falam que existem pessoas que têm cultura, outras que não têm cultura. Como é que a senhora vê essa fala? Não, eu parei com isso, assim, eu acho que cultura é uma coisa inerente ao ser humano, né? Ela existe. Existe a nossa cultura, a cultura brasileira, a cultura europeia, a cultura portuguesa, assim, as pessoas não terem cultura, o que é isso, assim? Não, tá dissociado de conhecimento, tá dissociado de informação. É uma manifestação própria, assim, o brasileiro é totalmente cheio de cultura. Você goste ou não daquela manifestação, aquilo é uma manifestação de cultura. Então, é uma cultura mais avançada. O que eu acho? A gente não pode negar a nossa cultura, as nossas raízes, a formação do nosso povo. O que a gente não pode é se valer só disso. As pessoas têm que ter direito e acesso à informação, a conhecimento. Elas precisam conhecer outras culturas. E diante do conhecimento de outras culturas, elas fazem as suas opções. Porque eu ainda ontem eu via foi muito breve acho que foi uma entrevista que a Fafá de Belém participava. E ela falava assim, estava tocando uma música e ela num carro, assim, que ela estava no trânsito, assim, e ela pediu para parar aquilo, porque aquilo não correspondia ao que ela estava acostumada a ouvir, ao que ela gostava de ouvir. Mas às vezes a gente está negando a nossa própria cultura também, que passa por algumas músicas, passam por alguns comportamentos, assim, que a gente deveria negar, mas a gente precisa conhecer. A gente não pode só negar. Então, assim, conhecer para saber o que me agrada, o que é bom. E às vezes a pessoa, diante de um leque de opções, ela vai sair optando. Você imagina que Arapiraca, hoje, um dia desse, a gente assistiu uma apresentação de balé, que é uma coisa incomum, de certa forma, para uma região agreste, né? É uma dança que tem todo um requinte, tem toda uma poesia, e ao mesmo tempo adaptada à realidade de Arapiraca, né? Então, assim, eu acho que eu realmente nego a história de que tem gente que não tem cultura. Tem gente que não tem informação sobre outras culturas para saber se conhece ou não conhece. Conhecendo, pode até trocar o gosto, porque de repente eu gosto. Eu estava falando com meu marido sobre escolha musical. O Luiz gosta muito de música, né? E aí a gente estava escolhendo, comparando. Então, assim, eu particularmente gosto muito do fado, porque fui criada ouvindo aquilo. Faz parte de uma raiz cultural, musical dos meus pais. Tem gente que não suporta, mas tem gente também que não deve suportar o funk ou o samba ou outro, entende? Porque às vezes é uma questão de feeling também. Às vezes eu gosto simplesmente porque gosto. Por que você acha fulano bonito e fulano não? Não tem muita explicação, às vezes. Lógico que a gente sabe que a estética tem, né? Você tem uns quadros aqui. Então, por que a Marilyn é bonita? A ciência explica porque ela tem uma
organização facial, né, mais simétrica, porque a beleza está relacionada à simetria, né, de um lado para o outro. Então, assim, as pessoas são mais bonitas quando elas são mais simétricas. Pelo menos eu já li sobre isso. E aí, às vezes as pessoas gostam e outros não gostam. E aí você fica, não sei como é que você gosta disso. Não sei como você não gosta disso. Eu sou uma pessoa muito assim. Como é que você não gosta disso? Como é que você não gosta daquilo? Cultura é isso. Ó, eu conversava ainda hoje com uma amiga minha. Eu não fui uma pessoa acostumada a comer cuscuz. Não fui. Eu fui uma pessoa doutrinada no pão. A minha família come pão sempre. De manhã, né? A gente acorda e torra um pão e come pão. Então, o cuscuz não me faz falta. Eu como, se você servir e eu estiver em algum lugar, e eu posso pedir eventualmente, mas eu sempre vou optar pelo pão. O que difere o que gosta de pão do que gosta de cuscuz? É gosto. Então, tá nas relações assim, de criação, né, de cultura local. Então, como a minha cultura local, eu vivia num gueto de uma galera, né, de uns imigrantes portugueses, então a cultura dele era aquela. Então, não é porque eu rejeito o cuscuz, de jeito nenhum. Eu provei, gostei, mas continuo gostando do pão mais do que do cuscuz. E tem gente que sai daqui e leva cuscuz na bagagem porque não vai viver sem cuscuz. Então, quem vale mais? Não existe isso. Assim, logicamente que a gente sempre defende o que a gente gosta, né? Eu vou defender o sabor, eu vou defender a cultura. E eu defendo o cuscuz enquanto cultura, porque faz parte da cultura local, é uma marca da nossa tradição. Então, assim, tem um sabor, tem toda aquela cultura em torno daquela gastronomia, tem uma explicação por conta do valor, do preço, daquela coisa toda. Mas realmente eu acho que o que a gente precisa valorizar sempre é o acesso. As pessoas tendo acesso é o justo. E aí você faz as opções daquilo que você gosta mais. E a cultura tem que chegar. E as manifestações todas. Porque você não pode sair podando manifestações umas ou as outras em função de que essa é mais erudita, essa é melhor, essa se apresenta mais bonita, essa é mais valorizada. Logicamente que o que eu estou falando é farelo quando você vai para a prática. Tem culturas e manifestações que têm mais valor precificado, tem mais valor de plateia, tem mais valor de, sei lá, de escolhas. Mas a verdade é que toda cultura tem que ser respeitada. A gente faz parte de uma sociedade que tem mais de 200 mil habitantes, né? Aqui na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas, e a senhora está na parte da Secretaria de Cultura. Como é que funciona a questão do apoio cultural? Assim, eu acompanho a Secretaria de Cultura desde o tempo que entrei na gestão, que era o Ronaldo Oliveira, que assim, a Secretaria de Cultura de Arapiraca teve grandes nomes à frente dessa pasta. Então, Ronaldo Oliveira, Tânia e tantos outros. A questão do apoio assim, mudou radicalmente depois da pandemia, com a chegada dos editais de fomento de ordem federal, estadual, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, que isso tudo veio democratizar o acesso. Mas, ao mesmo tempo, ainda falta informação para muita gente sobre como chegar a eles, que é o que a gente está tentando socializar mais. Então, assim, o que é uma cultura... Vou dar um exemplo do Cultura na Praça, que acontece todas as segundas-feiras, que a Prefeitura de Arapiraca já apoia há alguns anos. O seu Afrísio Acácio, que era um forrozeiro local, fazia esse evento há muitos anos na praça, fomentando os sanfoneiros, que é uma característica da cultura local. Então, a Prefeitura chegou com o braço, porque não era fácil para ele sozinho manter aquilo. Então, ao longo do tempo, essa relação foi se construindo, como se vai construindo outras relações também de valorização e de chegada. A grande diferença hoje são os editais de fomento, de premiação, porque isso realmente tem ajudado, tem movimentado, tem pago apresentações, as mais variadas, o que inclui podcast. Você acredita que existem editais lançados que pagam, não vou dizer pagam, fomentam podcast, apresentações de quadrilha, apresentações de pífano, dança, música, artes. Então, assim, mas o que não aconteceu ainda foi que as pessoas tivessem um conhecimento tão amplo sobre isso. Mas a verdade é que
quando a pandemia chegou, que o edital Aldir Blanc veio para ajudar as apresentações, porque os artistas estavam sem tocar, lembra? Então, existiam as lives, as apresentações, e começou a vir aquilo. Hoje é uma política pública. As prefeituras aderem, o dinheiro é um recurso federal, mas que passa pela prefeitura, passa pela dinâmica, passa pelo trabalho. E a gente tem feito aí um trabalho de redistribuição. Logicamente que é preciso ouvir a classe, né, a classe cultural, a classe artística, o audiovisual, o teatro, mas é preciso ver que, assim, que leque tão grande e abrangente que nós temos de manifestações culturais em Arapiraca. Tentar ver se esse recurso que chega, o primeiro lote da Aldir Blanc, que nós refizemos o edital, foi de 1.600.000, chegamos a pagar 2 milhões, inicialmente eram 130 projetos, chegamos a quase 300. O que é isso? A gente dividiu, fatiou mais o bolo. Para muitos, não era a forma ideal, mas na nossa concepção, e conversando e ouvindo, inclusive o próprio prefeito, é uma distribuição melhor e mais justa. Mais pessoas têm acesso. Então, se você hoje for na Casa da Cultura, as pessoas que a gente inaugurou, reinaugurou depois de um tempo, que ela está aberta em exposição, a exposição inicial, que é do seu Jânio, que é da criolaria, que faz barro, e tem outras peças que foram adquiridas através de aquisição de bens culturais, através dos editais do Aldir Blanc. Então, muita coisa que você tem visto que está acontecendo na cena cultural de Arapiraca, ela vem da reorganização. Por quê? Os fomentos existem, os editais existem, muita gente se inscrevendo no Aldir Blanc, no Paulo Gustavo, e a gente começou a dar visibilidade e uma certa organização, porque o Paulo Gustavo, quando a gente chegou, a gente estava na prestação de contas do Paulo Gustavo. E o que a gente fez? As pessoas que não haviam prestado contas ou que ainda tinham que fazer as suas apresentações, a sua execução dos planos, a gente começou a dar visibilidade. Vai para o mercado do artesanato, faz essa apresentação. Então, assim, a gente começou a ter um pouco mais de controle. Então, de onde vêm os recursos? Os recursos são esses. O município entra com recurso, entra. É ilusório dizer que a gente não gasta dinheiro. Gasta, doutor Luciano valoriza. A gente tem uma Secretaria de Cultura. Agora, o recurso é suficiente? Nunca vai ser para nada. Isso aí, assim, esquece. Na educação não é, na saúde talvez não seja. E assim, há uma diferença de valores, obviamente, mas hoje a gente já tem o Ministério, tem a Secretaria de Cultura do Estado e tem a Secretaria Municipal. Os recursos, eles acontece, além da própria dinâmica da Secretaria de Cultura, que é uma organização diária, cotidiana e imparável. A gente, desde que chegou, nós fizemos Festa da Padroeira, Folia de Rua, a Semana Santa com tudo, o São João de mais de 50 dias, a gente reinaugurou a Casa da Cultura, a gente está fazendo tardezinha cultural, a gente que nos finais de semana no mercado do artesanato, mas a gente fez também de forma itinerante. Esse final de semana a gente participou do Festival da Juventude do Canaã, a gente está indo com forró para o mercado público todos os sábados e outras coisas. O que acontece é que as pessoas são muito bilicais. Ah, mas eu não estou vendo. Óbvio, qual é o seu raio de interesse de ver? Né? Às vezes as pessoas, mas eu não... você imagina que quantas pessoas do centro de Arapiraca ou desse núcleo estariam sabendo ou interessadas que na comunidade do Canaã, zona rural de Arapiraca, aconteceu um festival da juventude que colocou em palco dezenas de centenas de jovens fazendo artes plásticas, apresentação DIC, teatro. Ah, mas foi no Canaã. Tá, tudo bem, esse final de semana foi no Canaã. Esse final de semana agora a gente tem no mercado do artesanato. A gente tem na Praça da Prefeitura a volta do Rock Pro Cultura. Então, assim, às vezes as pessoas não sabem porque não estão na sua zona de interesse. Porque quando está na zona de interesse, o cara sabe mais. E as pessoas gostam muito de militar, no sentido de que, eu não soube, eu não conheço, eu não apresentei. As pessoas não saem das suas zonas de conforto. Por quê? Mas tem que valorizar mais. Já não tá... Poucas pessoas saem de casa para ir valorizar, aplaudir o artista que está se apresentando no mercado do artesanato, na Praça da Prefeitura, no mercado público. Porque, mas eu não gosto muito, né? Quem é que conhece o mercado do artesanato que fica no centro de Arapiraca, e lá tem artesanato
puro, feito pelos nossos artistas. A gente tem espaço no mercado do artesanato, área central de Arapiraca, mercado do artesanato Margarida Gonçalves, que existe há mais de 20 anos e tem gente que diz que nunca viu. No shopping, a gente também tem um espaço de artesanato. No mercado público, a gente tem um espaço de artesanato, mas as pessoas não consomem artesanato. Elas preferem comprar pelos aplicativos, na indústria chinesa e outras indústrias, manufaturado, do que ir lá e valorizar a mulher do crochê, a mulher da boneca, o senhorzinho que faz o barro. Então, assim, as pessoas falam, discursam, mas na prática elas não se autoconsomem, porque a valorização também passa pelo consumo e não é só um incentivo e uma prática, é uma responsabilidade do poder público. É social. Você tem que sair e ir bater palma para a apresentação do chachado, a quadrilha que se apresentam. Muitas vezes eu vejo que a gente fez o São João, os arraiais, qual é o grande desafio dos jovens? Porque o jovem não quer sair da tela, ele não quer ir para a rua, ele não quer dançar. Como é que você vai colocar a quadrilha na rua, fazer arraiar, se as famílias não estão saindo de dentro de casa, não deixam seus filhos ensaiar, não quer confiar na rua, o jovem não quer sair da tela? Cultura não é feita... Lógico, existe a cultura, que é uma cultura totalmente tecnológica, é um tipo de cultura, mas a cultura que a gente está falando é a cultura raiz que vem das destaladeiras, que vem das apresentações, né? A gente está falando, a dança do coco, o coco se apresentou, as destaladeiras se apresentaram na inauguração da Casa da Cultura, as destaladeiras que é ali da Vila Fernandes, eu lhe digo, sem medo de errar, metade da população de Arapiraca nunca viu, não ouviu falar, nunca assistiu, não vai na Vila Fernandes, que tem um pôr do sol mais bonito de Arapiraca, é ali da Vila Fernandes. Mas as pessoas preferem ver o pôr do sol de outros municípios, de outros estados, e não conheceram ali. Então, assim, a cultura ela tem que estar em movimento, tem que ser viva e requer a participação, a valorização e o aplauso de todo mundo. Porque, logicamente, que a gente tem que proteger, né? A Secretaria de Cultura e o poder público, ele é guardião. Você imagina que o que Pernambuco fez com o frevo. Se Pernambuco não tivesse feito com o frevo o que fez há alguns anos, hoje você não haveria frevo. Ele teria morrido nas ladeiras de Olinda mesmo. Morria lá em Recife. Por quê? Porque todo aquele ritmo baiano chegou, quando ele chegou, eu mesmo assim, eu queria ouvir 10 vezes a Daniela Mercury e não estava afim de ouvir. E aí, os formadores de cultura e as pessoas que entendem, que conheciam, vamos resguardar esse patrimônio aqui. Então, só toca, então você imagina que a gente vai para Recife, para Olinda ou para o Carnaval de Pernambuco, e você ouve todos os anos exatamente as mesmas marchinhas. Tem uma, né, o Alceu Valença faz uma coisa mais atualizada e outro faz um mais atual, mas sempre Olinda, quero cantar, né? É sempre isso. Mas ficou preservado ali. Agora, existem outras manifestações que foram chegando, então os carnavais fechados, né, aquela coisa toda, mas assim, as secretarias de cultura, elas são detentoras desse cuidado. Mas a população precisa consumir, precisa conhecer, precisa valorizar, precisa aplaudir, precisa ter paciência. Porque às vezes eu vejo, as pessoas vão assistir apresentações e ficam impacientes, porque estão aguardando a dancinha do TikTok. Não tem dancinha de TikTok na cultura popular brasileira, ainda. Coisa boa. Estava conversando hoje com o meu amigo grande Tony Macapá, do Grupo Terra Nossa, e eu falava com ele, quero externar aqui para a senhora, tudo que a gente quer de bom em Arapiraca tem. Verdade. E isso é muito bom, né? E a senhora é muito, muito inteligente, né? Um prazer conhecê-la pessoalmente. Entretanto, a gente não consegue fazer nada sozinho. E eu queria que a senhora falasse para nós e externasse como tem sido trabalhar com o prefeito Luciano Barbosa. Nossa, Luciano é... Então, o prefeito Luciano Barbosa esteve aqui conosco também. Grande abraço, Lucas Barbosa também esteve conosco. Luciano o doutor Luciano ensina uma coisa que é fundamental para sua equipe. E é ensinamento mesmo, assim. Ele ama Arapiraca. Ele tem um cuidado, uma particularidade com a cidade que, assim, que é admirável. E quando você vê o gestor tendo essa paixão, esse cuidado, porque você vê que ele cuida nos detalhes.
A cidade ficou bonita a partir do Luciano também. Eu lembro que uma vez a gente disse assim, mas Arapiraca não tem muita beleza, há muitos anos, não tem muita beleza natural. E ele disse, em absoluto. E onde não tiver, nós vamos construir, porque você vai ver a Torre Eiffel em Paris, ela não é uma obra natural. O Cristo Redentor não é, foi tudo função feito pelo homem. Então, são obras. Então, hoje, o homem vai ali, ele faz a moldagem, a adaptação. Então, assim, tudo que foi feito, então, você vê em hoje Arapiraca, você vai ver o planetário. Um ambiente natural ali, mas o planetário é construído. E você vai ver o planetário acompanhar. Então, o doutor Luciano, e ele tem uma vantagem, várias vantagens. Ele é um homem inteligente, naturalmente inteligente, e também instruído. Ele busca a informação, ele busca o conhecimento, e ele deixa as pessoas também trabalharem com o nível de criatividade. Ele é um bom maestro. Então, a gente vai... doutor, o que é que você acha? Você imagina que eu trabalhei na Secretaria de Comunicação durante muitos anos com o Iali, e ele era um cara, assim, não é um cara midiático, no sentido de que ele não faz coisas como se fosse um robô. Ele não é um robô da mídia. O doutor Luciano posta nas redes sociais do jeito dele, com as palavras dele, o texto dele. Logicamente que em campanhas eleitorais a gente faz todo aquele lado mais, né, mais efusivo, mais estético, mas o Luciano é um bom maestro. E ele deixa trabalhar. E quando a coisa está ficando um pouco fora, ele puxa para dentro de novo, né? Tipo assim, sabe? Um maestro mesmo, assim. Ali não está tocando direito, mexe aqui, toca aqui. E é muito bom trabalhar com ele, porque essa coisa do amor pela cidade, eu acho que é uma particularidade muito própria de Arapiraca. O servidor público, o arapiraquense, ele é bairrista, ele ama a cidade, ele é enlouquecido por isso aqui, justo, justíssimo. Seu maior crítico, também, né? Ao mesmo tempo que ele ama, ele nutre essa autocrítica, às vezes, exacerbada, porque está sempre buscando o lado ruim das coisas. E você imagina, eu cheguei aqui em 94 e é uma cidade totalmente reconstruída. É totalmente diferente de quando eu cheguei. Eu estou dizendo a minha geração. Imagina os que me antecederam, né? Então, assim, Arapiraca teve as sortes de ter prefeitos, né? E aí a gente cita também a doutora Célia Rocha, que é uma pessoa que ama a terra que nasceu, que vive, e você imagina assim que teriam outras oportunidades de viver em outras metrópoles, né? O doutor Luciano, quando foi vice-governador, ele diz sempre, ele dormia todas as noites em Arapiraca. Ele ia e vinha. A doutora Célia Rocha, se tocar o hino, ela chora. Né? Se for contar uma história, ela se emociona. Então, assim, essas pessoas nos ensinam sobre amar a sua terra. Não que eu não amasse e não ame a minha, e eu respeito muito a terra. Eu aprendi a respeitar a terra, a origem, as raízes das pessoas. E nunca será que Nova York é melhor do que... Não. Qual é o lugar que te acomoda, que é confortável, que é bom para você, que te faz feliz? É esse teu lugar. Não adianta sair... Às vezes a gente está aqui e não está confortável. Então, não é... Lógico que, assim, eu vi desse amigo meu, que ele é piauiense, de Oeiras, jornalista, auditor fiscal. Ele é muito engraçado e, ao mesmo tempo, é um homem muito inteligente. Ele, assim, nos grupos de WhatsApp, ele diz assim... E ele hoje vive em Oeiras, né? Ele viveu muito tempo, ele se formou em jornalismo e em direito simultaneamente. Depois ele foi para o Piauí, fez concurso público, mora lá. Ele disse, na terra da gente, até a dor dói menos. E aí, eu realmente, assim, essa é uma poesia, é um trecho de uma poesia de alguém. Ele disse, na terra da gente, até a dor dói menos. Tem isso, mas assim, também tem, às vezes a pessoa é daqui e está mais feliz em outro lugar. Mas assim, puxa, a raiz, né? A nossa essência, as nossas origens, sei lá, a ancestralidade, para dizer essa, mas a convivência, com quais pessoas você estudou na infância, quem foi os seus paqueras de juventude, quem foram os seus mestres, os seus professores, isso é o que nos... Né? Assim, é oxigênio, é respiro, porque às vezes você vai para um lugar e nada naquele entorno
está na sua memória. Então, a gente também é fruto de memória, né? Enfim, eu acabei respondendo uma coisa, mas é aquilo. É onde você for feliz, é o que você é. E doutor Luciano é um cara que ensinou. Ensinou e eu procuro aprender. É um homem inteligente, é um homem perspicaz. Muita gente não sabe, mas ele é um homem de bom humor. Assim, ele tem umas tiradas assim engraçadas. Ele tem umas coisas assim que ele diz que a gente ri, porque ele é muito sério, né? E as pessoas não têm às vezes essa vivência, assim, esse conhecimento dele, mas assim, ele diz umas coisas assim, mas tem umas tiradas muito engraçadas. E é isso. Trabalhar com ele é muito bom. A senhora falava bem sobre a questão do olho no olho, né? O aconchego, o abraço, o toque. E a gente vive numa sociedade, diga-se de passagem, uma sociedade líquida, onde tudo é muito acelerado, muito aperreado, né? Onde os jovens eles vivem no imediatismo. E parece que tudo na vida está se tornando descartável. Qual o conselho que a senhora dá para essa juventude? Ai, meu Deus do céu, é muito difícil, assim, aconselhar a juventude, porque a juventude, às vezes, não quer nem ouvir conselho mais, assim, né? Era bonito, assim, senta aqui que eu vou te dar um conselho. Aí já tem uma máxima que diz assim, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Já é uma bobagem, assim, né? É a pessoa que quer lhe aconselhar, o meu marido diz assim, é uma pessoa que quer minimizar os seus atropelos e as suas dores, porque o conselho é para eu te dizer assim, olha, aquele caminho, quando chega ali, ela tem uma baixada, ela tem um desafio, ela tem... você precisa realmente entender que o conselho, ele não vem como forma de lhe podar, de lhe coibir, porque às vezes você quer, mas eu quero esse caminho, eu só estou dizendo para... O Luiz, meu marido, diz assim, as pessoas deveriam comemorar quem dê conselho. Porque o conselho é uma forma de minimizar as dores e os atropelos e os sufocos que as pessoas dizem. Ah, mas deixa que eu quebro a minha cabeça. E o jovem, pela instantaneidade da informação, ou sei lá, pela geração, ele está achando que sabe tudo, assim, ou que se não sabe tudo, porque obviamente eles vão dizer que não sabem tudo, mas eles querem experimentar da forma deles. Então, assim, o conselho que eu dou é ouçam conselhos de pessoas que gostam de você, porque obviamente que existem, eu tenho uma coisa que eu digo assim, nem todo mundo é pai, nem todo mundo é mãe. É um equívoco dizer que o sentimento maternal, paternal, na hora que nasce, quando procria, não é isso, não. Tem gente que não merece a denominação pai e mãe, não merece, não merece. Às vezes eu vejo matérias, reportagens, pai matou, mãe, né, ou filha executou, estuprou. Um pai pedófilo não é pai, não é pai. Ele não é pai, ele não merece essa denominação. Porque o nome pai, ele requer muito mais do que um espermatozoide que encontrou um óvulo e gerou uma criança, em absoluto. Não, eu não concordo mais. Eu tenho um tempo que eu até concordava com a expressão, não concordo. Eu tiraria. Um pai não mata um filho, um pai não estupra uma filha, não deveria. Então, assim, o conselho que eu dou para os jovens é ouçam conselhos das pessoas que te amam. Porque, obviamente, que eu posso dar conselhos para o Luiz aqui em algum aspecto da vida dele ou do trabalho, porque é um sentido de orientação, é como uma bússola. Então, não acho que aquilo é uma forma de querer se intrometer, ou de podar, ou de atrapalhar, ou de fazer uma reviravolta. É tipo assim, é uma bússola, serve de orientação, não é ofensivo dar um conselho, ajudar alguém. Então, assim, as novas gerações, elas têm que entender que muitas vezes, e também quando nós damos conselhos, nós ouvimos conselhos de outras gerações, faz parte da nossa cultura dar conselhos. Pode ser que os próximos nem tenham mais essa cultura de dar conselho a ninguém, porque tem muita coisa assim, né? Eu mesmo faço, eu mesmo me viro, eu mesmo me responsabilizo, eu não preciso, né? Eu não preciso de amigo, eu me basto. E pode ser que seja um perfil humano que vem se formando e está tudo certo. Mas até a minha geração, dar conselho era uma forma de cuidado, de carinho e de alerta.
É assim, foi a resposta que me veio na cabeça. Coisa boa. Como é bom conversar com pessoas inteligentes, né? Enobrece muito o nível do DDI Podcast ter a senhora aqui conosco. Dentre tantas perguntas que assim eu externei, qual a pergunta que eu não fiz que a senhora gostaria que eu tivesse feito? Ah, pai, eu também eu fazia essa pergunta sempre assim, aquilo, diga alguma coisa que por acaso eu não perguntei, né? Assim, eu falei muito de mim e falei da minha função de cultura, né? Que eu acho que é uma coisa que é relevante, que é o que interessa, porque para muita gente não é a única pessoa física, né? Esse CNPJ que eu carrego, que tomou conta da comunicação, que toma conta da cultura, que tem uma responsabilidade sobre as suas ações, que assina, né, editais, que assina ofícios, que tem uma responsabilidade muitas vezes muito pesada e uma cobrança humana muito grande em função do cargo que exerço, mas eu tento fazer com que seja válido para todo mundo. Então, eu levo a minha vida, Flaudis, no sentido que seja boa para mim também, porque essa é a vida que eu tenho. Eu não poderia estar aqui apenas para satisfazer o seu chamado. Não, tem que ser bom para mim também. Hoje eu estou afim. Se terça-feira não estou com nenhuma programação, eu vou porque eu gosto de fazer uma prestação de contas sobre o trabalho que a gente exerce. Eu acho que eu tenho que ter essa falatória defendendo o trabalho, defendendo a minha equipe, que eu tenho uma equipe de cultura que é uma equipe pequena, na comunicação também, mas tem feito um trabalho assim sobre-humano, no sentido de valorizar as coisas da terra, valorizar as pessoas, fazer com que a comunicação e a divulgação das ações da prefeitura chegue ao máximo de pessoas possível, porque é essa função que a Secretaria de Cultura tem, de comunicação tem, o máximo de pessoas têm acesso ao máximo de informação advindas da gestão pública. Transparência, comunicação com qualidade, com fluidez, é isso que a gente quer. Então, assim, fazer uma prestação de contas é uma responsabilidade que eu tenho. E muitas vezes eu venho porque as pessoas têm opiniões sobre. As pessoas fazem pré-julgamentos. Ah, não está valorizando. Ah, não chegou. Não... E eu tenho opiniões sobre isso. E tem gente que acha que o fato de a gente estar ocupando uma função e ser servidor público, a gente passa a ser subserviente em função de todos. Não é isso. Não é isso. Assim, todo cidadão ele tem direito à informação, ele tem direito ao acesso, ele tem direito, vários direitos, mas ele também tem muitas responsabilidades que às vezes eles não exercem. E aí é uma oportunidade. Então, se você perguntar o que é que você perguntou, não perguntou nada. Eu falei da minha família, falei dos meus pais, falei da minha linda, querida netinha, e nós temos muita coisa a ser feita. Se a gente tiver oportunidade, o doutor Luciano a gente está completando 101 anos esse ano da nossa querida Arapiraca de emancipação. O ano passado fizemos 100, foi uma festa belíssima, maravilhosa. Quem teve a oportunidade de ir ao Lago da Perucaba, que coisa linda que a gente assistiu, toda uma programação festiva de mais de 30 dias. Esse ano completamos 101 anos, vamos inaugurar aqui, Centro de Convenções, a Marginal, tanta coisa para acontecer. A gente tem uma grande programação da cultura também que está lançando, só que assim, as pessoas às vezes ficam na expectativa do grande, né? Do pirotécnico, do excepcional. E o excepcional pode ser você sentar ali no mercado de artesanato e ouvir um forrozinho e aplaudir um senhorzinho que está ali tocando, e isso é a vida sendo vivida. Então, assim, não esperem muito para viver a vida, porque às vezes a gente talvez não tenha essa oportunidade desses grandiosos momentos que não sejam esses que a gente está vivendo aqui hoje. Se a senhora tivesse uma frase para rodar Brasil e mundo, que frase seria essa? A vida é enfrentar. A vida é enfrentar. A gente está na vida e tem que enfrentar. Assim, eu agora estava numa reuniãozinha com a dona Flor. E eu disse a ela que eu tinha alguns medos na vida que eu ficava ponderando, fazer certas coisas. E aí eu começava, e um deles era passar por uma cirurgia estética. Eu nunca tive. Há muitos anos eu não tinha nenhuma vontade. Por quê? Porque com o nascimento do meu filho, eu passei por 14 cirurgias com ele, que eram cirurgias necessárias para o bem-estar do meu filho. Então, durante os primeiros anos de vida do meu filho, eu passei por 14 cirurgias. Nem todas eram de vida e morte, não. Mas eram para melhorar a qualidade de vida dele. Mas sempre deixa o coração de uma mãe tenso,
sofrido, penoso. Então, eu não via necessidade de fazer nenhum procedimento estético, sendo que eu já tinha passado por todas essas angústias 14 vezes. Então, para que eu vou entrar numa mesa de cirurgia para tirar um pé de galinha, ou fazer, sabe? Isso não entrava na minha mente. E aí você começa, vai vencendo essas coisas. Então, a vida é enfrentada. Eu tenho isso, é um mantra que existe na minha casa, as minhas filhas têm tatuado, eu tenho em alguns lugares da minha casa. Às vezes é recuar também, né? Eu já melhoraria também, porque eu não acho que é só enfrentar. Tem hora que não precisa enfrentar, não quero enfrentar, a vida é recuar. A vida requer da gente atitude, coragens, vai com medo mesmo, mas se eu estou com medo hoje eu não estou muito bem para ir. Muitas vezes a sala de cirurgia, quem ia primeiro ver o meu filho era o meu marido. E é uma fala que eu acho assim, você tem que encontrar alguém que em determinadas situações da vida ali ocupem o seu papel. E aí eu fazia, Luiz, vai e depois me chama. Aí o Luiz ia na condição de pai, que ele exerce com muita honradez, com muita dignidade, e as pessoas dizem assim, ele é um excelente pai. Ele é um pai como os pais têm que ser. Porque a gente vê muito assim, uma mãe, é natural ser uma mãe legal, uma mãe cuidadosa, mas um pai sempre chama atenção, porque o homem às vezes não quer exercer esse papel. Ele não quer abrir mão das coisas que fazem a sua... E não precisa abrir, não, mas assim, em função de uma família, de um filho, de um objetivo, de um propósito, às vezes é preciso sim. E não tem essa coisa de que eu não posso abrir, porque a minha vida é minha vida. Gente, ninguém é uma ilha. Nós somos um conjunto e para viver legal a gente tem que estar se remodelando. Então, a vida é enfrentar, a vida é recuar, mas tudo com consciência, tudo com sabedoria, cuidar da saúde, cuidar da mente, cuidar dos amigos, da família, trabalhar e comemorar, porque trabalhar só em função de que não, todo trabalho tem que ter seu gosto também, mas a vida não é só trabalho, a vida é ser feliz. A Mônica Nunes, de 57 anos, se tivesse a oportunidade de encontrar a Mônica Nunes de 18, numa bancada como essa, o que você diria para ela? Eu queria viver minha vida todinha de novo. Não tenho... Teve alguma passagem, uma coisa ou outra, mas assim, eu vi acho que é um livro, alguma história assim, de que eu queria viver de novo a minha vida, para eu aproveitar os momentos que eu aproveitei de forma assim não tão clara. E eu diria assim, vai nessa, mulher, vai nessa porque vai dar certo. Aos 18 anos eu escolhi o meu companheiro da minha vida, então já deu certo ali, né? O caminho ali já foi trilhado. Tenho 37 anos de relação com o Luiz, é o pai dos meus filhos, o homem da minha vida, meu companheiro, meu amigo, e com quem eu divido falas, sentimentos, emoções. E não é aquele amor platônico, aquela, oh meu Deus, eu nem sou muito adocicada, mas é porque realmente assim, a gente tem que encontrar ou não pessoas com as quais a gente se afine, que a gente confie, porque as pessoas são muito efêmeras, né? Eu vejo, sei lá, umas relações que se desfazem com qualquer obstáculo, com qualquer desafio, com qualquer... E a gente passa por muito perrengue. O ser humano que não passa por perrengue está mentindo, porque a vida é um eterno rasgar-se e remendar-se. É isso aí. A gente sempre faz um bate-volta ao próximo tema de cada episódio. Eu queria ouvir da senhora um time. Um time? Sim. Então, eu não sou muito futebolística, não. Nunca. Eu disse que eu não sou apaixonada pelas coisas assim. Eu tenho muita simpatia pelo que o futebol representa enquanto sentimento. Então, assim, eu acho massa o que o Asa representa para o Arapiraquense. Eu tenho muito respeito pelo esporte, porque é o time do meu cunhado. Meu cunhado doou sangue para o meu filho, quando meu filho precisava, e meu filho dizia que nas veias dele corre o sangue do rubro-negro. Então, essa coisa que gira em torno do futebol, mas a paixão desenfreada, a loucura, não tenho por nenhum, mas eu tenho muito respeito pelo que o Asa representa para o Arapiraquense. Boa, uma música. A senhora canta não? Então, eventualmente, meu marido e o Luiz cantam muito, gostam muito, assim, eu já cantei um pouquinho com eles, canto menos, mas assim,
Eu não vou dizer o nome de uma música, eu vou dizer de um cantor. Eu gosto muito do Raul Seixas. Boa. Eu acho massa, assim, toda o histórico deles. E tem uma música que eu estava ouvindo agora, que é da Fernanda Takai, que eu acho que a gente cantou no casamento da minha filha, que acho que foi a música que eu entrei, que é... Não, eu digo já ela, assim, é uma música que eu gosto, mas eu não sou muito boa de, de música, não. Um livro. Então, Ou um autor. eu gosto de poesia, eu gosto do Ostra Feliz Não Faz Pérola, né? Rubem Braga, porque é um livro assim que... Eu gosto de poesia, eu gosto de crônica, e gosto de biografia. Eu gosto de biografia. Eu já li mais, eu já fui mais leitora, assim. É uma coisa que depois que eu perdi um pouco a acuidade visual, aí cansou muito. Aí eu fiz uma cirurgia, melhorou, mas eu leio menos do que deveria. E eu gosto mesmo de escrever. Eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de escrever. Eu sou a leitora dos meus textos. Eu escrevo, os leio, e aí às vezes eu tenho declamado, né? Não é declamado, mas eu interpreto eles, né? E é uma coisa que eu gosto, assim. É escrever sobre o que eu vejo, o que eu sinto. A senhora falava sobre a questão da pressão das ostras. É necessário viver o processo, suportar o processo para viver o propósito, né? É isso aí. É preciso, assim. E a gente não escapa disso. Não é nem uma questão de é poético, é literário, né? É necessário. É necessário, porque senão a gente não vai, a gente não evolui, a gente não cresce, não cria independência, não cria asa, não cria alma. O ser humano precisa dessa alma que vem através da cruz. Da cruz. Aí acho que a gente não falou de Deus na nossa fala. E assim, eu acredito muito na cruz. Qual a relação da doutora Mônica Nunes com Deus? Foi muito intensa, assim. Deus me ouve, assim, a gente tem papos enormes. Eu tenho uma relação com a religião, com a fé e com Deus sempre. Assim, eu me vejo sempre. E eu, graças a Deus, eu tive uma religião, e eu acho que ela é necessária, porque ela é a bússola. Aquilo que eu falei de que é uma... Porque o ser humano, quando ele não tem temor a Deus, ele não tem uma comunidade religiosa, ele começa a achar que ele é o Deus. E é o grande risco que o ser humano tem é quando ele começa a achar que ele domina e controla tudo. E a gente não controla. Deus dá uns recados assim. Eu digo que Deus é auspicioso. Ele é sabido. Então ele chama a gente. Eu fui chamada algumas vezes e sou chamada permanentemente. E quero muito, 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 muito que ele sempre me chame, porque ainda que o Wendel tem uma frase assim, quanto mais eu penso que eu te pago, mais eu sinto que eu te devo, né? E assim, se eu passasse a vida prostrada, eu não seria suficientemente agradecida ao que Deus fez por mim e faz. E, e nos últimos tempos, e nas vivências do meu filho, da minha neta, então assim, Deus realmente é uma luz, assim, uma candeia. E é um homem, ó, ele é muito próximo da gente. Mas a gente precisa entender que a cruz é necessária, porque se Cristo passou por ela, não seríamos nós que vamos passar pela terra achando que é um passeio de aventuras, e pode ser, né? A depender do nosso comportamento, das nossas... tem muita história aí. Então, assim, e a gente tem que respeitar a cruz alheia, porque às vezes o peso não está em mim, mas se está no meu irmão, ele tem que me tocar. A gente tem que ter a capacidade de sentir, da compaixão. E aí eu queria muito, assim, eu queria muito ser muito melhor cristã. Não sou suficientemente, sou falha, sou azeda, às vezes sou ácida, né? Você falou que eu sou inteligente, mas às vezes eu sou, assim, um pouco... respondo, às vezes, pelo umbigo, sabe? Eu devia pensar melhor para não ferir tanto, para não dizer assim, às vezes, o que é tal. Porque às vezes não é que. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Dificilmente eu vou dizer uma coisa que não seja verdade. Eu não gosto. Mas às vezes o cara não está preparado, então eu tenho que enfeitar melhor, embalar melhor. Porque a gente às vezes magoa, né? Mas eu espero ser cada dia uma cristã melhor. E a gente tem um Deus para ensinar, tem uma Bíblia
que eu não sou muito fiel à leitura dela, mas sou uma pessoa que entende muito de fé e de Deus. E assim, eu nunca me apartei dele. Eu nunca duvidei do amor dele. E ainda que vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Coisa boa, coisa boa. Se deixar, a gente passa aqui a noite toda. Não. Coisa boa, que honra ter a senhora aqui conosco, né? Eleve muito o nível do DDI Podcast, mas eu quero aí que a senhora externe, por favor, as considerações finais, fica à vontade. Não, agradecer pelo convite e dizer assim que eu sempre me coloco sempre à disposição das pessoas para conversar. Não que eu me ache, né? Mas eu gosto de conversar. Então, assim, porque ela. Eu já ouvi assim, porque ela é mostrada desde pequena, assim, mas é porque eu sou uma pessoa comunicativa. Então, se a professora dizia, quem quer falar? Eu. Quem quer? Eu. Quem quer? Eu sempre fui assim. Então, eu não nego mais isso. Então, passei dos 50, então, quem quiser achar bom ou não, o amostramento da Mônica não me chateia mais, não me magoa, porque essa é a minha pessoa. Então, assim, eu agradeço o convite, né? Me senti assim acolhida, agradeço ao Luiz pelo trabalho, o bichinho estava ali, né, cansadinho, né, numa terça-feira, essa hora, conversar essa, né, mas, ó, Luiz, eu sou boa conselheira dos jovens, viu, tem muita gente, eu trabalho com muita gente jovem, sempre trabalhei, e às vezes uns querem ouvir, e quando eles querem ouvir, eu chego para falar, e às vezes eles também não querem ouvir, e eu falo mesmo, porque eu acho que na minha idade e a partir eu posso, né, dar alguns conselhos. Mas obrigada, desejo a vocês sucesso. Espero que façam boas edições, inclusive da imagem da titia, porque eu disse, não tive tempo de ir em casa caprichar, porque eu passei para ver a minha netinha antes, mas espero que tenha contribuído de alguma forma, e se por acaso tenha sido só uma passagem de uma noite, foi só isso. Ah, coisa boa, que honra, né, ter você aqui conosco. Muito obrigado, doutora, que o Pai do Céu continue te abençoando. Amém. Tenho certeza que inspirou tantas outras vidas. E é isso, galera. Segue a gente, se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. O intuito do DDI Podcast é isso, ser vida em outras vidas. O meu muito obrigado. Por hoje é só. Valeu!